Olá, começa a partir de agora aqui na TV Evangelizar para todo o Brasil, o programa Pauta Aberta. E você acompanhou aqui pela TV Evangelizar a estreia do programa A Vida em Foco, esse programa de variedade. Parabéns a toda a equipe de produção e muito sucesso e vida longa para esse programa. Mas agora vamos saber, nessa segunda-feira, dia 8 de junho, quais são os destaques do programa Pauta Aberta. Primeiro nós vamos falar sobre imposto de renda. Afinal, você já fez a sua declaração? Ela se encerra agora, hein? No final deste mês. Nós vamos falar também sobre a Olimpíada Brasileira de Astronomia. E olha, o Brasil está muito bem representado com jovens aí que são promessas para a ciência e tecnologia do nosso país. Nós vamos mostrar também que a Embrapa está produzindo álcool gel derivado de pinos e eucaliptos. E nós vamos mostrar também no programa de hoje, olha só, uma ideia muito legal, uma iniciativa muito bacana de universitários. Eles produziram respiradores para combater a Covid-19 e o melhor de tudo, a um custo muito baixo. Gente, o programa Pauta Aberta vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com todas essas informações aqui na TV Evangelizar. Estamos de volta, que bom te receber aqui. Você fica com a gente na próxima meia hora. E nós começamos a semana falando em solidariedade. A ação social do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas doou mais de 800 quilos de alimentos para uma comunidade aqui de Curitiba. Confira. Os moradores da comunidade Portelinha, localizada no bairro Santa Quitéria, em Curitiba, receberam as cestas básicas doadas pela ação social do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas. Nós agradecemos, em nome do Santuário e da obra Evangelizar, a todas as pessoas que, nesse momento, estão, de uma maneira ou outra, contribuindo com essas doações para esse povo que tanto sofre. Os alimentos ajudarão várias famílias, como a da Elisiane de Fátima Santos, que em pouco tempo se viu sem o sustento da família. Antes da pandemia, estava eu e meu filho trabalhando, né? Aí logo começou a pandemia, tanto ele como eu, nós fomos dispensados do emprego. A dificuldade passou a ser uma rotina em sua vida. Apesar disso, ela não esquece da importância do agradecimento. Eu agradeço muito, né, o pessoal da igreja, agradeço a Deus, porque é uma coisa assim inexplicável, senão eu não tenho condições. Assim como a Elisiane, toda a comunidade é grata pela doação. Obrigado, Evangelizar! Eu agradeço o santuário e agradeço as meninas da ação social, que sempre está nos ajudando. A Portelinha inteira agradece, né? A força que eles estão dando para nós. E a Caixa Econômica Federal liberou nesta segunda-feira saques e transferências da segunda parcela do auxílio emergencial. Isso vale para quem nasceu em agosto. O pagamento será feito pelas poupanças sociais digitais dos bancos cadastrados pelos usuários. O pagamento começou em 30 de maio e segue cronograma de acordo com o nascimento do trabalhador. E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, fez um levantamento que mostrou que as mulheres trabalham 2 vezes mais que os homens quando o assunto são trabalhos domésticos. Na casa da Lena e do Rodrigo, as tarefas são compartilhadas igualmente na família. A mãe exige o mesmo dos 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Todos lavam a louça, arrumam a casa e ajudam na faxina. Eu venho de uma geração que era completamente diferente, né? Eu vejo e eu me dei conta, adulta já, dessa diferença, né, de almoços na família e que só as mulheres é que arrumam o almoço, só elas cozinham e só elas lavam a louça. Eu me dei conta disso e pensei, não vou repetir esse tipo de comportamento na minha casa e realmente a gente não repete. Mas na maioria dos lares brasileiros não é assim. Segundo o estudo divulgado hoje pelo IBGE, no ano passado, as mulheres dedicaram quase o dobro de horas semanais a afazeres domésticos e cuidados de pessoas que os homens. A disparidade começa cedo e no ambiente familiar. As filhas e enteadas têm uma taxa de realização de cuidados com a casa 18,3 pontos percentuais maior
do que filhos e enteados. 84,8% delas fizeram tarefas domésticas, contra 66,5% deles. Esta especialista afirma que a igualdade de gênero só vai existir a partir de uma mudança na educação. Não tem uma natureza que diga que eu sou desse jeito. Isso é a socialização. Então vamos enfrentar, quer dizer, tem que enfrentar este problema. Não tem nenhum problema que o menino aprenda a varrer casa, aprenda a limpar bumbum de criança. Isso não tem problema, isso é igual para todo mundo. É uma questão só de socialização. Olha só, Paty, aqui o IBGE fez esse levantamento, né, dizendo que a mulher trabalha normalmente 2 vezes mais que o homem com assuntos domésticos, mas não são apenas domésticos, a vida de uma forma em geral, porque a mulher tem, eu acho que, tripla jornada, né? Fora de casa, no trabalho, dentro de casa com os filhos, com o marido e com os filhos também. E até hoje, infelizmente, ainda a mulher normalmente ganha 30% menos que os homens no mercado de trabalho. Rafa, isso também é uma questão cultural, né? A gente, na verdade, foi criado com essa cultura, né? A mulher precisa cuidar da casa, do marido, dos filhos e agora, consequentemente, o trabalho fora de casa. Então, tá aí esse momento de isolamento social para a gente desenvolver essa cultura nos filhos, né? Não porque a gente tem um filho homem, que o filho homem não pode ajudar nas tarefas domésticas. Ao contrário, deve ajudar nas tarefas domésticas. Então, aí que está uma cultura toda de preparar essa criança, de ensinar para se desenvolver como um adulto colaborativo nas tarefas domésticas, né? E tem toda aquela questão, mas eu vou casar, eu vou ter uma mulher que vai ajudar. Sim, não, você vai morar sozinho também. Exatamente. E você precisa fazer as atividades domésticas da sua casa. Então, aí, toda uma questão cultural que a gente precisa trabalhar já nas crianças, né, Rafa? Sem dúvida, Paty. Além de tudo, lembrando que às vezes a mulher trabalha muito mais que o homem e não tem tempo de cuidar da casa, então, a responsabilidade é dos homens também. Vamos todos ajudar. E vamos lá. E universitários do Paraná desenvolveram aí um respirador de baixo custo. Vamos conferir? Em tempos de pandemia, cientistas do mundo inteiro intensificam pesquisas na busca de vacinas e equipamentos que possam salvar vidas. Aqui no Brasil, um respirador artificial desenvolvido com motor de limpador de para-brisas é uma das invenções de alunos e professores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná na luta contra a Covid-19. Os respiradores são necessários, pois estima-se que cerca de 5% dos pacientes com coronavírus acabem sofrendo a chamada síndrome do desconforto respiratório agudo. Já com a segunda versão do protótipo na construção, ele tem todas as funcionalidades que um equipamento de ventilador mecânico precisa. O protótipo chamado Air One pode ajudar no tratamento de pessoas com síndromes respiratórias. O equipamento pode ainda servir como base para outras criações no mundo. Um projeto real com profissionais da área nos ajudando, com contribuição da comunidade, das empresas locais. Então, tudo isso traz uma experiência muito profissional. A próxima fase será a construção de novos protótipos para testes e validação clínica. Só depois os ventiladores mecânicos entram na linha de produção em larga escala para serem usados em hospitais de todo o país. E você vai ver agora como está um estudo que mostra como está distribuído o saneamento básico em vários municípios do nosso país. O levantamento feito pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental avaliou 5 indicadores: abastecimento de água, coleta e tratamento, além de coleta e destinação correta de resíduos sólidos. Mais de 1.800 cidades foram analisadas. A maior parte dos municípios está em uma faixa de pontuação intermediária. São 1.298 cidades consideradas empenhadas na universalização do saneamento básico. Elas representam 69,9% do total analisado. 239 cidades estão entre as piores colocadas. Segundo o estudo, são municípios que ainda estão dando os primeiros passos para a universalização do saneamento. O número representa 12,9% das cidades pesquisadas. Todas as regiões apresentam municípios na categoria de cidades com notas mais baixas, mas o Nordeste e o Norte se destacam negativamente. Ao mesmo tempo, apenas as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul figuram na mais alta categoria, com as cidades com os melhores índices.
O assunto agora é imposto de renda. Você já fez a sua declaração? É bom ficar atento, que o prazo termina no final deste mês. Do computador, o contribuinte pode baixar o programa de entrega da declaração. Também nos celulares, os programas estão disponíveis para Android e iOS. A expectativa da Receita Federal é de que cerca de 32 milhões de contribuintes entreguem a declaração neste ano. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a Receita estendeu o prazo de entrega para 30 de junho. E é bom lembrar que quanto mais rápido for a entrega, mais rápido será a restituição. Esse microempresário não perdeu tempo e foi um dos que já acertou as contas com o Leão. Eu, graças a Deus, estou aqui com a Receita e acho que é legal a gente fazer isso porque a gente cumpre nosso dever de cidadão, né? E as restituições já começaram a ser pagas, mesmo antes do prazo final da entrega da declaração. O alerta é no sentido de que o contribuinte não deixe para entregar a declaração na última hora. Ele poderá ter problemas com a internet, até mesmo com seu equipamento. É importante começar já a verificar os comprovantes e tirar as dúvidas. E cientistas estão usando micropartículas de pinos e de eucaliptos para a produção de álcool gel. O repórter Guilherme Barchic explica melhor para a gente como isso funciona. O consumo de álcool em gel no mundo cresceu 10 vezes em 2020 em relação ao mesmo período do ano passado. Com isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária flexibilizou pesquisas e normas em relação a esse produto. Quem vai explicar para a gente muito mais sobre isso é o Eric Chiazza, que está aqui na Embrapa. Eric, obrigado pela presença. Explica para a gente como é que funciona o pinus e o eucalipto nessa produção de álcool em gel. Bom, o álcool gel nada mais é que um álcool normal que recebe alguns componentes que fazem com que ele fique com uma certa consistência e que possa ser espalhado e tudo mais. E no mercado faltou, como você disse, um componente que faz com que ele se transforme de álcool em álcool gel. E o que nós fizemos foi o seguinte: nós, a partir da celulose de pinos e da celulose de eucaliptos, e o Brasil exporta, é um dos campeões de exportação do mundo dessa celulose, nós partimos da celulose e transformamos isso num microfibrilado de celulose. Nós vamos moer e fazemos uma massa de nanocelulose. E depois misturamos isso com o álcool e alguns químicos, de maneira que a gente passa a ter álcool gel. É uma forma diferente de se produzir álcool gel. Eric, você comentou comigo que esses produtos não vão servir somente para a limpeza das mãos, né? A equipe nossa do Laboratório de Tecnologia da Madeira está desenhando projetos para produzir esse mesmo álcool gel, mas com alguns antissépticos juntos, de maneira que a gente produza álcool que tenha longa duração e que possa ser usado, por exemplo, em transporte público. Essa é uma tecnologia nossa, totalmente desenvolvida no Brasil. O pinus e o eucalipto são naturais, eles substituem alguns elementos que são derivados de petróleo, então é um produto basicamente limpo, um produto verde. E uma das vantagens dele é que o país tem uma capacidade quase que ilimitada de produção. O que a gente viu é o seguinte: nós fizemos de forma experimental e distribuímos para algumas pessoas, como a vigilância sanitária do Ministério da Agricultura. Nós repassamos para alguns centros da Embrapa que hoje estão fazendo exames de verificação de Covid. Eles estão trabalhando com testes de DNA e usam o nosso álcool. E essas unidades da Embrapa repassaram para a Prefeitura e tudo mais, mas nossa distribuição é limitada. Porém, empresas como a Klabin já se acertaram, já conversaram com outros parceiros e têm feito acordos onde eles produzem em escalas maiores. Mas o que nós vimos também numa análise preliminar é que esse produto seria competitivo no mercado com álcool produzido a partir do derivado de petróleo. A gente está aqui com a Thiele, né, que ela está fazendo esse processo do novo álcool em gel.
O processo começa com o álcool em si. Nós usamos álcool 92% e, a partir disso, nós vamos misturá-lo com alguns químicos. E depois vamos pôr o espessante, que é aquela massa branca que a gente vê ali. Para quem está vendo de casa, isso é como se fosse uma grande batedeira. Isso é como se fosse uma grande batedeira. E aqui nós estamos fazendo no laboratório, em escala pequena. Uma empresa grande, ela acaba usando tonéis enormes. Então aqui agora ela está misturando a nanocelulose ao álcool. E o que é o papel que a gente viu no começo da reportagem, né? É o processo que a gente viu no começo. Então nós saímos de um álcool 92, que está no mercado, misturamos o nosso espessante e no final nós vamos ter um álcool gel que permite que as pessoas usem, que é o mesmo que a gente tem no supermercado, tem na farmácia e tudo mais. Guilherme Barchique para a TV Evangelizar. E olha só que interessante, uma iniciativa está ajudando produtores de melão da região central do Paraná, principalmente neste momento de pandemia. Um dos produtos mais procurados quando as temperaturas começam a cair é o mel. Conhecido por ajudar no sistema imunológico, ele tem lugar reservado nas prateleiras. O Paraná é o segundo maior produtor de mel do país. Grande parte dessa produção vem de pequenas propriedades, como, por exemplo, as que ficam na cidade de Mato Rico, na região central do estado. Só no ano passado, o município produziu mais de 160 toneladas de mel. O problema é que não é tão fácil vender o produto em grandes mercados. Por isso, a Associação dos Apicultores de Mato Rico contou com a ajuda do Júlio, que tem uma loja dentro do Mercado Municipal de Curitiba, o maior da capital paranaense. O nosso intuito hoje aqui é divulgar a marca deles, fazer eles ficarem conhecidos, para que a partir desse ano, assim que acabar a pandemia, eles possam caminhar com as próprias pernas. A ideia contou com o apoio da Associação dos Comerciantes do Mercado Municipal. Lá no interior é complicado eles tentarem expandir daí. Então precisava um meio na capital, né, cara? Aí trouxeram para nós e nós abraçamos a causa. Foi assim, um ajuda ao outro. As lojas que vendem o mel foram sinalizadas, uma forma de chamar atenção para o novo produto. Quem levou já voltou a buscar, achou que o mel está bem saboroso, ele é um mel suave, apesar de ser silvestre e bem doce. Parte da renda será revertida para ajudar as 22 famílias de Mato Rico que dependem exclusivamente dessa atividade. 80% da venda vai ser destinado aos produtores. Então 20% vai ficar para custos aqui, de custo operacional, custo com taxas de cartão, com divulgação, com tudo isso. Então esses 80% já é um valor muito acima do que eles recebiam antes de ter a cooperativa, que antes eles entregavam para 2 distribuidores e esse mel ele era todo exportado. Então você vê que é um mel de qualidade. O isolamento social continua e, mais do que nunca, os idosos precisam do nosso apoio porque eles se sentem muito sozinhos. Eu não sei se você se lembra, nós mostramos aqui no Pauta Aberta uma iniciativa de uma jornalista de Florianópolis, em Santa Catarina, que criou uma rede chamada Escutatória de Idosos. Ela nos mandou um vídeo mostrando quanto esse trabalho cresceu. Vamos conferir? Olá, amigos da TV Evangelizar, aqui é a Juliana German, idealizadora da rede Escutatória de Idosos dos Ouvidos Amigos. Essa mensagem é de agradecimento. Na primeira vez em que a matéria foi veiculada aqui na TV Evangelizar, o meu telefone não parou de tocar, com mensagens de todo o Brasil, de pessoas querendo os nossos ouvidos amigos. E de lá para cá, amizades se formaram, porque eu tenho a honra de conhecer e compartilhar experiências com pessoas muito especiais. Portanto, se você está se sentindo sozinho, precisa de um ouvido amigo, saiba que você não está sozinho, você tem sim uma rede solidária à disposição, com voluntários de todo o Brasil querendo ouvir as suas histórias. Basta você mandar uma mensagem para
9844-1011, eu vou até repetir, 489-9844-1011, que nós agendaremos a conversa. O importante é, conte conosco para nós termos deliciosos bate-papos e você poder ter, no meio desse isolamento, os nossos ouvidos amigos para lhe fazer companhia. E em nome de todas as pessoas que fazem parte da nossa rede e que acompanham com frequência a programação aqui da TV Evangelizar, um beijo muito carinhoso, em especial no Padre Reginaldo Manzotti. Sempre tem os pedidos. Manda um beijo para o Padre Reginaldo, manda um beijo para o Padre Reginaldo. Então, Padre Reginaldo, fica aqui, ó, em nome de todo mundo, o nosso beijo carinhoso e, mais uma vez, gratidão por vocês tornarem esse sonho realidade. Juliana, nós que agradecemos o teu carinho e a todos do projeto, a gente que deixa um beijo carinhoso, muito simpático, a gente agradece mesmo iniciativas como essa, né, Rafa? Realmente os idosos precisam muito conversar nesse período de isolamento, né? São fundamentais. E além dessa iniciativa que a gente mostrou aqui, uma outra iniciativa que nós mostramos também, que segue essa mesma linha da escutatória, mas aí a contação de histórias para crianças também, principalmente ajudando as mamães nesse momento de isolamento social. Então a gente mostra, né, Patrícia, a gente fala que toda iniciativa que vem de coração, que vem de alma para ajudar as pessoas, vale a pena. Né? Ela é sempre bem-vinda. A gente vai aproveitar a oportunidade aí para repetir, então, os contatos dessa escutatória de idosos. O telefone é 48, que é o prefixo, 99844-1011, ou você também pode entrar em contato por e-mail, escutatoriadeidosos@gmail.com. Bom, gente, o programa Pauta Aberta está chegando ao fim e nós vamos encerrando fazendo uma reflexão, falando sobre a velocidade das coisas. Você acha que o tempo está passando muito rápido, está passando muito devagar? É essa a nossa reflexão de hoje. A você, o nosso muito obrigado. Todos tenham um ótimo início de semana e amanhã estamos de volta. Lembrando que você pode rever este programa e as outras reportagens no YouTube da TV Evangelizar. Até amanhã. Tchau. Quando as águas de março fecharam o verão, já era abril. Maio nem demorou a chegar. E sem que se percebesse, junho rompeu a aurora num misto de outono e inverno. É a pressa do tempo, em contraste com a vagareza das horas. Como na fábula, a formiga ainda trabalha. E sem considerar o rigor da estação, a cigarra já se recolheu. Faz frio, e a natureza, confusa, imagina que o outono se perdeu nos dias. A florada invade os galhos. As plantas se enchem de cor. Há no ar uma primavera antecipada. É como se a pressa do tempo nos servisse de razão para acreditar no amanhã e carregasse um desejo inconfesso. Que esse hoje, esse agora, de tão sem graça que está, não demore a passar.